Olá, amigos. Muito bom dia. Vamos aqui ao nosso radar do mercado no pregão desta terça-feira, dia 4 de junho. Agora às 11 horas, Ibovespa registra uma estabilidade. Já bateu ali na primeiro nível de resistência, nesse repique de alta que continuo vendo de forma mais fraco do que foi o movimento de baixa. Enfim, apenas uma correção na minha avaliação, mantendo seu viés de baixa. Então esse é o desafio para o Ibov no pregão de hoje, 54.140, 150 a 54.450. A superação da máxima da primeira hora de pregão reforça aí uma chance de um repique maior, mas por enquanto nada de ter, pelo menos para mim, não tem uma perspectiva tão forte para cima para o Ibovespa. Olhando agora para a PTR4, no pregão de hoje, abriu de novo lá na região dos 20,40 e tomou uma baita pancada dos vendedores. Então a ação, em vez de não romper na primeira hora de pregão essa máxima aqui, rompeu, não daria para fazer a operação, teria que aguardar, ela vem aqui para baixo, anulou aquela possibilidade que eu tinha comentado no pregão de ontem. Então o ativo apresenta agora queda de 1,03%, para mim nada muito a se fazer em cima de Petro. Vale 5 no pregão de hoje apresenta também uma queda de 0,2%, aquele nível de resistência. Por enquanto até normal dentro desse movimento que foi forte para cima no G60, anulando a tendência de baixa. Teria que ter uma correção, avaliar a correção desse movimento para pensar em alguma alternativa de curtíssimo prazo. Se ela se manter aqui nessa região dos R$30 por algumas horas, umas 5 horas ou mais, e depois romper a máxima desse primeiro movimento, abre a alternativa de fazer uma entrada de curtíssimo prazo nessa ação. VAGR3, para mim é um dos destaques do dia, alta de 2,13%, rompimento da máxima aí dos dias anteriores, primeira hora de pregão boa, abrindo a alternativa de compra na superação da máxima dessa primeira hora de pregão, 3,89 seria a entrada, superação de 3,88, e o stop da operação poderia ficar mesmo aqui, vou colocar até a calculadora de risco-ganho, 3,89 para um stop na casa de R$ 3,67. A operação com risco em torno aí de 5,6, 5,7%. E o objetivo dessa operação ficando em R$ 4,11. Esse objetivo é um pouco acima da resistência importante de 4,04 a R$ 4,08, mas ainda ficando ali no limite de uma resistência mais pesada em 4,12 e abaixo do topo anterior, que foi aqui de R$ 4,21. O IBR4, destaque de alta no dia, alta de 10,95%, já esteve numa alta maior, chegou no nível de resistência. Se olharmos para o gráfico intraday, dá um zoom menos, dá para entender melhor o que é esse nível aqui de resistência, que ela bateu. Uma primeira hora de pregão muito forte, não vejo outra alternativa de entrada nessa ação, nem comprar já no momento atual, porque pelo gráfico diário a ação ainda está em tendência de baixa, então teria que arriscar muito para já fazer a entrada, mesmo trazendo agora sim uma perspectiva um pouco mais interessante de ter isso aqui seria para mim um primeiro sinal de que ela pode sim gerar finalmente uma correção desse grande movimento de baixa no gráfico semanal. Mas enfim, teria que avaliar a correção desse movimento inicial de subida para depois buscar uma alternativa de compra, aí, seja no fundo ascendente ou na formação de um pivô de alta pelo gráfico diário. A outra forma dentro do pregão de hoje seria de day trade, só que ela teria que ficar vários candles aqui de lado, porque o movimento foi muito longo aqui para cima. Então teria que ficar muitos candles de lado, sem corrigir muito, para depois superar na máxima do dia, buscando uma compra e stop aqui abaixo, dá uma correção mais longa de 10 ou mais candles aí no gráfico de 15 minutos. E por último, FLRY3. FLRY3. Esse é um sinal negativo, a ação está em cima, depois de um movimento de correção de uma tendência de baixa, ativo em tendência de baixa de médio prazo, ela corrigiu, bateu numa região importante de antigo suporte, funcionando agora como resistência, desde os 20,26 a 21,02, travou aqui no gráfico diário, mesmo estando na tendência de alta, ela é fraca, porque está dentro de todo o movimento de baixa,
tentou subir por alguns pregões, uns 4 pregões a 5 pregões, tentando sair dessa resistência ali dos 20,49, 20,50, não conseguiu, e no pregão de hoje vai perdendo o suporte dessa congestão, ali o suporte dos R$20, topo anterior. Então fez uma primeira hora de pregão negativa, se perder essa mínima, aumenta a chance de queda, podendo gerar aqui um movimento de baixa em busca dos próximos níveis de suporte. Um primeiro nível na casa ali dos R$19,10 até a mínima aqui em R$18,80. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Um ótimo dia e até o nosso próximo Radar do Mercado.